Olá pessoal, muito boa noite. Estou começando aqui mais um programa, mais um Talk Místico na Astral TV. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e tem reprises sempre às quintas e agora também aos sábados. E você sabe que a Astral TV é a primeira e única TV totalmente dedicada à espiritualidade. Aqui tem uma grade incrível onde você vai poder conferir diversos programas conectados com espiritualidade, esoterismo, misticismo, paraciências, terapias alternativas, complementares e holística. Olha, é uma grade incrível para todos os gostos, para todo mundo. Nos ajude a fazer o programa e a TV crescer, compartilhando essa informação com todo mundo que você conhece, trazendo todo mundo aqui para a frequência da Astral TV, que você sabe, né, opera aqui em São Paulo e também em Campinas. Mas se você não está em nenhuma das duas regiões, não tem problema, porque você pode nos ver pela internet, pelo site da Astral TV e também pelo YouTube. E como eu falei, aqui a gente sempre traz pessoas que têm alguma coisa de interessante para compartilhar conosco, no sentido de ampliar a nossa visão, ampliar os nossos paradigmas, e nesse universo está a constelação familiar. Você já ouviu falar em constelação familiar? Quando a gente fala em constelação, a pessoa fala, tem a ver com astrologia. Não, não tem a ver com astrologia, né? Apesar da terminologia constelação ser utilizada, essa técnica, essa terapia não tem nada a ver com astrologia. E para explicar e elucidar, inclusive isso, eu trouxe um entrevistado que tem uma bagagem incrível como terapeuta, como um constelador, e que vai tirar as minhas dúvidas e tenho certeza que também as dúvidas de todos vocês que estão aí. Eu estou falando do Gustavo Fabrício. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Prazer, viu? Que bom estar aqui com vocês, que bom estar aqui na TV e falar um pouquinho desse assunto. Que não tem a ver com astrologia. Mas tem uma coisa muito interessante. A constelação tem esse nome por um erro de tradução. Olha. Ele é criado lá na Alemanha. Isso. Quando traduz da Alemanha para os Estados Unidos, ele se perde um pouco. E quando chega no Brasil, ele perde de vez. Então, o termo correto seria colocação familiar. Olha! Mas eu gosto da brincadeira com a constelação, sabe por quê? Os astros também não tem que ter ali um certo lugar. Sim. Se a gente imaginar um planeta saindo de um lugar indo para outro, não tem um desequilíbrio? Isso. É exatamente essa constelação. É o equilíbrio entre o nosso lugar na família. Olha, não sabia dessa Então tem essa brincadeirinha que dá pra gente levar. Que legal. Como é que acontece a constelação, Fabrício? A constelação, o criador da constelação, ele vai falar que ela é uma forma de uma filosofia. Então a gente tem ali algumas ordens, algumas regras, que vão falar sobre o equilíbrio entre as trocas, sabermos o nosso lugar na família, que a gente não sabe. A gente vira e mexe. Eu gosto de falar, né? Você foi dormir. Então você foi dormir lá, eu sou o Gustavo. Eu acordei, estou casado, então eu sou marido. No corredor encontrei meu filho, eu sou pai. Liguei para minha mãe, então ao longo do dia, você tem muitos papéis. Só que cada papel exige que você tenha uma postura. Então, uma postura de pai é uma postura que vai guiar o filho. A postura de filho vai ser guiado por esse pai. E quando a gente troca? Quando a gente está no meio da relação com o pai ou com a mãe e, de repente, a gente virou pai ou mãe deles. Isso é muito comum. Então, a filosofia da constelação vai dizer que se nós trouxermos estas ordens ou essas regras para o nosso dia a dia, a gente vai ter uma situação de vida mais leve, menos conflitante. Ela por si só não é uma terapia, é uma filosofia. Tá. E aí ela vai usar de um campo da física, que aí sim vai ser aquela representação, vai ser aquela... Para quem já assistiu uma constelação, quem já participou, sabe que o representante começa a ter percepções, sentimentos, que vem do nada, né? Sensações. De repente começa a chorar, ter um ódio de algo. Eu acho muito engraçado, porque durante a constelação a pessoa vai manifestar esse ódio e fala, mas não é pessoal, viu? Claro, não é pessoal, ali é um campo de informações. E aí sim se torna uma terapia. Uma vez que juntou a filosofia com a ciência, torna-se uma terapia que pode ser aplicada na família, na saúde, nas questões do direito. Que legal. Você falou uma questão, né, que é super interessante, que a pessoa está ali representando, ela começa realmente a sentir, a ter sensações, a ter pensamentos, e parece que aquilo vem do nada, como você falou. Mas não vem do nada, né? Que fenômeno é esse que está por trás da constelação, que faz com que uma pessoa, quando ela está ali
representando, está ali naquele processo, ela sinta, ela perceba, ela tenha vontade de estar mais próximo, estar mais distante. Que fenômeno é esse? Perfeito. Existe realmente um campo de informações que atua o tempo inteiro. Tem um biólogo lá na Inglaterra que estuda esse campo, um cientista. Ele, na verdade, ele vai falar que tudo fica registrado em algum lugar. E que nós somos antenas. A gente capta esse sinal. Então ele tem um estudo muito interessante com animais que ele fez em cativeiro, lá em laboratório na Inglaterra, dentro da faculdade, mediu o tempo, aplicou esse mesmo teste em uma outra universidade longe e o resultado com a mesma espécie foi muito mais rápida. Então isso não é um acaso, ele tem uma série de estudos. Então ele fala o seguinte: uma vez que tem uma informação disponível no sistema, outros componentes do sistema absorvem essa informação. E a família é exatamente assim. Houve um trauma familiar. Vamos imaginar então que a avó, num sistema familiar, casou obrigado com uma pessoa que não amava, teve lá seus 7, 8, 10 filhos não amando, e essa informação fica no sistema. Então, casar não é saudável. Para as mulheres, casar não é saudável. E aí vem a filha, vem a neta com dificuldade amorosa, porque inconsciente essa informação está num sistema, num campo, que a gente não enxerga. E aí a constelação entra e começa a representar exatamente essa avó que tinha dificuldade. Então, o representante de uma constelação, quando ele acessa esse papel da avó, ele acessa um conjunto de informações que estão muito além da capacidade mental dele. Então, vem o sentimento, vem a tristeza, vem o choro. Então, entrar num campo de constelação é acessar um campo de informações. Então, a gente pode dizer que eu não herdo, por exemplo, só os traços genéticos da minha mãe, da minha avó, né? Do meu pai, é a cor do meu olho, o meu cabelo, ou a falta dele, no meu caso, né? O meu tá quase lá também já, viu? Eu disfarço bem aqui. Né? No meu caso é a falta dele. Mas a gente também herda esses outros traços? Muito mais. Eu gosto de dizer que realmente é uma herança. A gente herda atribuições físicas, mentais, intelectuais, mas herda uma bagagem que... Eu gosto de dizer assim, né? Se vier uma casa como herança, você vai gostar, né? De repente, seu avô deixou uma casa, você vai dividir a casa. Pode ser uma bomba. Um elefante branco, elefante né? branco, presente grego. Mas junto com esses bens também vem todas as questões de dons, talentos, né? A gente vê famílias que, de repente, tem um instrumento que tocam e todos tocam ou cantam. É lindo de ver. E vem também traumas. É uma herança de traumas não resolvidos. É um combo. É um combo. Eu gosto muito de dizer, né, que a gente tem que receber tudo. O que a gente vai fazer com o que a gente recebe, aí é outra história. Vamos imaginar que nessa herança mesmo material, seu avô deixou uma casa, mas também deixou uma coleção de fotos antigas, que você não se interessa por elas. Quando você vai receber, você recebe tudo. A casa, as fotos, aquelas panelas, tudo. Você tem que ver o que fazer com aquilo. Né? Depois você vai e fala, isso me interessa, isso não interessa, eu passo para frente. O problema é que dentro da psique nossa, a gente pega tudo. E não faz essa triagem. E quando faz a triagem, ainda faz sem honrar. Eu não quero isso. Alcoolismo, uma doença, um vício, eu não quero. Isso aqui é sujo, isso aqui traz dor para a família. Então eu vou lá e excluo de vez. E tudo aquilo que a gente exclui, volta. Volta para chamar mais atenção. Ou através da gente ou de outra pessoa. Principalmente. Né? Principalmente aquele que a gente se relaciona. Isso pode se desdobrar num filho, num Pode, neto. pode. Né? Não é uma herança maldita, eu não gosto desse termo muito, mas é uma herança que, enquanto não for tratada, ela vai passando de geração a geração. Então, a constelação vai falar que até a quinta, até a sétima geração pode acometer algo. Uma coisa interessante, tem um site de pesquisa familiar, não sei se você conhece, chamado Family Search. Conheço. Então, é um site comunitário, você vai colocando informações. Esse dia eu estava lá dando uma atualizada e encontrei uma linhagem minha até a sétima geração. Então, a gente está falando lá em 1700 alguma coisa. Quando eu olhei para o nome do meu antepassado, eu falei assim, olha, pode ser que algum trauma que aconteceu com ele esteja ainda ecoando dentro do meu sistema familiar e eu aqui, de repente, tendo alguma dificuldade. E não é culpá-lo, mas sim honrá-lo, encontrar um lugar para ele. Entender, né? Entender o processo, entender o nosso lugar também nisso tudo, a nossa participação, né? Eu acho que a constelação é como você falou, né? Ela coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. Sim. Né? No nosso lugar
correto? Ela traz uma informação que a gente não tem muita consciência dela. Mas a nossa alma, o Bert, o criador da constelação, dizia a alma muito como os gregos antigos, né? A alma é aquilo que anima o corpo. Então, longe do espírito e tal, aquilo que dá movimento ao corpo. Ele chamava que a alma, quando enxerga algo, reconhece. Então, mesmo que o nosso consciente não saiba de um trauma, que nem esse eu falei da avó, talvez não tenha essa história, se perdeu, os segredos se perdem na família, mas a nossa alma sabe. E quando ela reencontra, ela... E uma coisa muito interessante sobre a representação e esses papéis, quem representa dentro de uma constelação não representa também à toa. Então, Tá ali por uma ressonância, né? total. Todo mundo é constelado. Todo mundo, Né? todo No final mundo. da história. Num grande grupo de constelação, 20, 30 pessoas, todas são consteladas ao mesmo tempo. Eu sinto isso. Eu já participei de várias constelações como representante, ou fui constelado, e eu percebo que você muitas vezes se identifica com o problema daquela pessoa, com a dor daquela pessoa, e aquilo começa a atuar também na sua vida. Né? Sim. É bem comum ver, inclusive, participantes saírem mais mexidos da constelação do que a própria pessoa que foi ser constelada. Quais são os principais temas ou dores assim que são recorrentes, Gustavo, que são sempre constelados? Sim, batido de longe relacionamento amoroso. Olha. Ainda é o grande problema da humanidade? Ainda é. Posso falar aí que uns 60%, 70% da busca loucura. é relacionamento amoroso. Seja na busca de um ou na resolução de algo do passado. E na sequência vem dinheiro, prosperidade. Também é uma coisa que está bem latente nas dores. Saúde lá em último lugar, né? Saúde só quando acomete mesmo, que Quando aí não coisa consigo muito andar. terrível, né? É um câncer, mas aí vai, né? Agora é quase uma coisa mais recorrente, porque é engraçado, né, gente? Saúde é a coisa mais importante da vida e é a última que as pessoas pensam. Sim. Nós vamos pensar em amor, vamos pensar em prosperidade, vamos pensar em trabalho e depois em saúde, nessa ordem. A constelação, ela precisa ser somente pessoal ou ela pode ser, por exemplo, para um negócio? Tem constelação empresarial? Tem, empresarial, organizacional e é fantástica. Por que acontece? A gente fala tanto em sistema, né, dentro de uma constelação. O que é um sistema? Né? Sistema é um conjunto de informações, de pessoas, que fazem parte de algo coletivo. Família, algo coletivo. Pai, mãe, filhos, tia, avó, um coletivo. A empresa também é um coletivo. Tem um dono, tem um fundador, tem os empregados, tem os clientes, tem o dinheiro. Então, quando a gente entra em um desequilíbrio, um emaranhamento, em qualquer sistema pode acontecer um conflito. E é muito interessante ver os conflitos dentro de uma organização. Então, um cargo em que só entra uma pessoa ali que rouba, só faz fraude dentro do mesmo cargo, tira aquela pessoa, demite, coloca uma pessoa e ela tem o mesmo comportamento. E aí vai perceber dentro de uma constelação que esse cargo aqui tem algo ligado a isso, ou dentro do sistema da pessoa que fundou a empresa tem esse trauma. Então é bem bacana. Carreira também é legal de ver na constelação. Como assim? Eu não falo que é adivinhatório, mas percebe-se onde tem força de atuar algo. Então, estou eu aqui, dentro, eu trabalhei em várias áreas, né? Eu, dentro da minha trajetória, eu fui funcionário de empresa, eu tive minha própria empresa, até que me tornei terapeuta. Então, lá, nos meus 20 e poucos anos, 30 anos, nas minhas decisões, eu poderia ter colocado constelação familiar, terapias, ou ser empresário, o que tem força de acontecer. E a gente consegue desdobrar uma carreira em cima disso. Olha, propósito de vida, muito legal de ver também. A gente, quando fala nas constelações, a gente vai constelar, a gente está sempre falando de padrões que são repetitivos. Então, geralmente as pessoas muitas vezes constelam porque elas percebem que existe esse padrão, né? Essa coisa que se repete de forma ininterrupta. O que faz o indivíduo de uma família repetir um comportamento de uma coisa que não foi boa, ou um padrão que não é bom? Sim. Tipo um vício, uma dificuldade, uma limitação, ou às vezes até uma doença, de repente. Sim, perfeita pergunta, porque nós, enquanto seres, realmente fazemos isso. E qual que é a resposta simples? É uma forma de honrarmos. Então, vamos imaginar, por exemplo, o alcoolismo. Falo de alcoolismo e meu pai era alcoólatra, então o pai dele era alcoólatra, então tem todo um caminho do alcoolismo. Quando eu cresci, lá, minha adolescência, eu tinha um certo pavor do alcoolismo.
porque era uma situação, um tema, não se entrava bebida em casa, minha mãe super com problema com o alcoolismo, do meu pai, então tinha um trauma. E eu olhava e falava, eu nunca vou ser isso. Quando eu falo eu nunca vou ser isso, eu estou julgando. Eu estou colocando no lugar de certo e errado, como se eu tivesse uma percepção do que é certo ou errado. E aí, se eu continuo fazendo isso, o sistema precisa honrar de alguma forma meu pai, porque ele me deu a vida. Foi ele, junto com a minha mãe, que me trouxe isso. Se eu excluo algo dele, eu excluo algo dentro de mim. E o nosso sistema aqui, físico mesmo, não é louco de achar que eu vou excluir uma parte de mim e vou deixar solta. Então o que ele faz? Ele, papai, você bebia? Então eu bebo igual. Inconsciente, tá? É uma dinâmica oculta. É uma forma de dizer, eu sou igual ao meu pai. Qual que é a forma de organizar? Olhar, pai, você era alcoólatra e eu respeito o seu caminho. Não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que é o caminho certo, estou dizendo que eu respeito o caminho que se seguiu. Então, a repetição de padrão sempre tem uma exclusão. Algo que não foi visto ou algo que não quer ser visto. Abortos. A gente vê muito isso em constelação. Então, uma família que quer muito um filho, não consegue, engravida, perde, faz inseminação, perde. Quando vai ver, a mãe também tinha muito aborto, a avó provocou os abortos. Um histórico. Sem culpa, mas ela provocou os abortos por algum motivo. E aí fica no sistema a informação de que ter filho é perigoso. Ou nascer é perigoso. Então nenhuma criança nasce. Vai repetindo. Relacionamento amoroso, o tal do dedo podre, né? Ixi, Nossa, eu adoro falar sobre dedo podre. É que a gente tem pouco tempo. Tá cada vez mais comum o dedo podre, né? Mas o dedo podre é a repetição de padrão mais clássica que a gente vê. Foge do casamento ou foge de uma relação, cai exatamente... Posso falar? Não é na exatamente, é na pior. Porque aquilo que quer ser visto, tentou uma vez, vamos imaginar, precisa ver essa avó que casou que não queria. Vem você e casa e não dá certo no casamento. Perde o amor. Era para ter visto já isso. Não foi visto. Casa de novo. Vem uma pessoa pior. Porque, opa, agora ele vai ver. O universo fala, agora ele vai ver. Vai ficando cada vez mais, né? Vai superlativando. Chega uma hora que não dá mais, tem que ver. E isso às vezes pula uma geração. Eu não consigo ver, meu filho não consegue ver, talvez um neto tenha condições de ver. E é muito interessante porque eu gosto muito do termo buscador. E não é meu termo, é um termo comum, mas eu adoro porque sempre quando surge um buscador na família, é porque está na hora de ser visto algo. E a constelação vai falar que basta um buscador na família para resolver algo. Então, muito lindo quando nasce um buscador na família. Que ele muda toda a dinâmica. Uma geração, né? Ele é o ovelha desgarrada. Ele é o que vai quebrar tradições, vai quebrar padrões, vai buscar a expansão do sistema. Geralmente, quando a gente vai fazer uma constelação, a gente vai fazer essa constelação para lidar com determinados traumas. E muitas vezes a gente revive esses traumas durante a constelação. Revive. Né? Isso não é ruim, porque se a gente pensar que a pessoa ela vai ali em busca de um alento, de uma tranquilidade, uma paz, um entendimento, a gente não está retraumatizando o processo? Por que tem que revisitar esse trauma? Na verdade, é um gatilho, né? A gente o tempo inteiro está com gatilhos, né? Só que são inconscientes. Então eu posso sentar aqui e nessa postura que a gente está, eu posso ter apanhado do meu pai desse jeito. Um dia que eu fui conversar com ele, sentei, falei algo e apanhei. Então ficou um trauma de que eu sentar desse jeito aqui, eu vou apanhar. Aí eu estou numa reunião com o meu chefe, eu sento desse jeito, nessa postura, eu já ressinto novamente. Eu revisito o lugar, só que inconsciente. Então, nossa, chega para mim e fala, toda vez que eu vou conversar com o meu chefe, eu não consigo ter um diálogo com ele. Eu tenho medo. Então já está ali um gatilho acontecendo. A questão de você, numa constelação familiar, voltar para esse lugar é que possivelmente vai ser a última vez que você vai acessar esse gatilho, que você vai ressignificar ele. Então, uma vez que eu olhar essa situação com o pai que apanhei, vou sentir de novo talvez a dor, vou chorar de novo, mas a próxima vez que eu sentar com o meu chefe é com o meu chefe, não é com o meu pai. Então, eu visito novamente, ressignifico o que aconteceu e volto para cá, não apago. Eu continuo com a memória que meu pai bateu algum dia assim,
Mas agora eu não acho que todos os homens numa posição superior à minha vão me bater. Entendi. Então é um processo de ressignificar Total. mesmo aquele trauma. De duas formas também, né? Tem a forma cognitiva, mental mesmo, então eu ressignifico que não é todo homem que senta nessa posição que vai ser o meu pai. Mentalmente eu entendi isso. Mas também tem o inconsciente, que já percebeu que o meu pai já nem está mais aqui, o meu pai inclusive desencarnado, nem está mais aqui e não tem mais condição de ter novamente esse contato que um dia teve e que traumatizou. Tem mais esse poder sobre Não você. tem. Né? A gente constela temas uma vez só? Ou é possível constelar o mesmo tema várias vezes? É possível constelar o mesmo tema, só que com um prazo, uma distância entre uma sessão e outra. Porque é impossível você fazer uma constelação e não mexer nada. Pode ser que não mexeu o quanto você queria. Tá. Passou lá 6 meses, 1 ano. Ah, Gustavo, eu fui em relacionamento, encontrei um relacionamento, não durou, mas mudou a dinâmica. Eu gostaria de ver agora o que está acontecendo dessa forma. Então a gente vai lá e pega o mesmo assunto e constela. Revisita. Esse assunto. E nas constelações eu consigo acessar vidas passadas? Porque a gente consegue acessar os nossos antepassados, né? Sim. O trauma dos nossos ancestrais e tal. Mas eu consigo ir além disso ou É um assunto super interessante, porque vamos lá, constelação não tem nenhuma conexão com religião, mas tem com espiritualidade. Então, apresenta no campo de informações para um constelador aquilo que o cliente acredita. Tá. Então, eu constelo desde evangélicos até umbandistas, não importa a religião. Muito interessante. Uma vez eu fui constelar um evangélico que ele foi para a origem. A questão foi origem. Tá. Na representação, quem apareceu? Adão e Eva. É uma crença dele, do sistema dele. Então, vai para esse lugar. Assim como já constelei várias pessoas que acreditam em reencarnação e vai, sim, para o passado. Várias vezes é possível olhar um trauma acontecendo e a gente vai falar na origem do trauma, a gente vai pensar sempre em antepassado, um avô, falei, né? 7ª geração, um avô, um bisavô, uma tataravó e eu mesmo. Então não é raro ver numa constelação um representante que está em uma outra época, está numa outra encarnação desse representante e que ele causou o trauma mesmo. Olha. E ele está conectado a esse trauma que ele mesmo causou. Muito legal. Você faz viagens, não faz? Você vai para um grupo para a Índia agora, em outubro. Vai ter constelação? Vai, muita constelação. É uma viagem constelatória. Na verdade, eu acredito muito nas imersões. A gente precisa sair daqui para entrar em imersão? Não, né? A gente consegue fazer isso aqui, conversando e fazer, inclusive. Só que tem alguns lugares que merecem fazer uma visitação. Então, a Índia, por exemplo, para mim é um grande divisor de águas. A Índia, para muitas pessoas, é o coronário do planeta, né? Ele está ali no Himalaia em si, essa conexão. Então, estar ali, entrar no Ganges, fazer movimento sistêmico, fazer constelação com as pessoas que estão ali, naquela egrégora, é uma coisa surreal. Então, eu gosto de fazer isso. Em outubro eu vou levar um grupo, a gente vai ficar lá 16 dias, várias cidades, muitas constelações. Eu gosto de fazer movimento sistêmico. Já ouviu falar em movimento sistêmico? Não. Movimento sistêmico é uma mini constelação. Tá. Então, a constelação eu vou colocar o pai, a mãe, o problema, a questão, mexe, fala. Tem um desenrolar, né? Tô resumindo aqui, né? O movimento sistêmico eu coloco eu e o tema. Tá. E eu fico olhando para o tema, tem uma palavra ou outra, mas ali já vai criando uma conexão. Então, você imagina no Taj Mahal, símbolo máximo do amor na Índia, fazer um movimento sistêmico sobre o amor. Legal. É isso que acontece quando eu faço essas imersões. Que bacana. E quem quiser participar da viagem ou quiser conhecer o seu trabalho, como é que pode fazer, Gustavo? Canais, as redes, Instagram, @Gustavo Fabrício, tudo junto. Se for pelo Facebook, Gustavo, espaço Fabrício. E lá tem agenda, tem contato, tem o canal do WhatsApp, tem as viagens, tem todo o conteúdo ali. Ó, muito legal, gente. Ó, vamos para a Índia constelar. Pensou lá no Taj Mahal? Nem volta, né? Ou no Ganges, a coisa muda de dimensão, né? Exatamente. Aí é uma super constelação, né? Que legal. Obrigado, viu, Gustavo, por você ter vindo esclarecer mais sobre constelação, porque as pessoas sempre têm dúvidas, né? E é muito polêmico o assunto, né? Porque ainda é novo, é uma terapia nova ainda. Ainda tem muita gente falando mal, tem muita gente fazendo coisas erradas, tem gente fazendo coisas muito boas.
Então, eu acho que isso é um assunto que dá pano para manga. Ó, vamos convidar o Gustavo outras vezes para ele voltar aqui, para a gente esmiuçar. Eu quero saber mais sobre esse movimento constelatório. Movimento sistêmico. Movimento sistêmico. A gente vai fazer um programa só para falarmos sobre isso. Perfeito. Ou, de repente, trazer até alguém para, de repente, o Gustavo constelar aqui. Já Nossa, pensou? Que legal? Opa, super nisso? top. Vamos? Então, já fica o convite. Ó. Fiquem conectados, que logo ele retorna aguardem. com alguém aqui para a gente constelar. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço Prazer muito enorme, pelo convite. viu? Sempre muito bom estar trocando ideias e enriquecendo um pouco mais, expandindo consciência, né? Sempre, eu que agradeço, viu? Volte mesmo. Que bom, tá? gratidão, Obrigado, viu? Obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas como eu falei no início do programa, todas as terças-feiras, sempre às 21h30 aqui pela Astral TV e reprisando às quintas-feiras e agora também aos sábados. Fique conectado com a gente. Semana que vem eu volto com mais um convidado. A gente se vê. Tchau, tchau.